Olá, se você acompanha o nosso canal, sabe que eu sou o Rogério Valadão, sou evangelista, pregador do evangelho. Já há algum tempo eu estou sem postar vídeo e já tem talvez uns 7, 8 meses aí que eu não posto nada. Para alguns que me acompanham no meu canal, às vezes não estão cientes, mas eu mudei de estado, eu estou em Minas Gerais. E se você não segue nosso canal aí, vai lá dar um clique no TikTok, no Quai, no YouTube, o Evangelho de Deus. Bom, o meu assunto hoje é sobre a santidade, sobre aquilo que muitas pessoas às vezes são negligentes com relação à questão de santidade. E queria falar um pouquinho sobre o Antigo Testamento e trazer essa mensagem para hoje, nos dias de hoje, falando o que é santidade e como servir ao Senhor. Hoje é muito comum, muitas denominações, colocar pessoas para estar no altar, para pregar o Evangelho, jovens ministrando no louvor, pregadores do Evangelho anunciando a palavra de Deus sem passar por um processo que a Bíblia nos ensina que é necessário. E a consequência disso aí muitas vezes é queda de membro, é queda das pessoas que estão ali ouvindo, porque vê pregadores com o tempo esmorecer e cair na fé, se desviar. E até os jovens mesmo, às vezes que estão na obra de Deus lá pregando no altar, subindo, cantando, fazendo seus trabalhos na igreja e com o tempo depois volta para o mundo. Então eu quero falar para você que é ministrador do Evangelho e que segue um segmento religioso. No Antigo Testamento a gente vê algumas citações bíblicas e muitas vezes no livro de Levítico sobre como os objetos eram santificados para servir na obra de Deus. E também vemos também algumas pessoas que foram preparadas para estar no altar, servindo no tabernáculo, que era uma tenda. O próprio Arão teve 2 filhos e que eles foram consumidos nesse altar. Eles apresentaram diante de Deus fogo estranho e foram consumidos. E Deus alertou Arão, falou assim: você sabe que a palavra de Deus tem que ter a santificação, Arão. Você sabe lá, Moisés falou para Arão: olha, você sabe que o processo de servir no altar de Deus existe uma preparação. E eu quero falar sobre essa questão de preparação. Todos os objetos no Antigo Testamento, seja incensário, sobre a taça, sobre bandeja, talheres, todos os objetos passavam por um processo de santificação, que era lavado com sangue, para servir no altar. Assim também era o povo. O povo tinha que passar por um processo para servir a Deus, de se abstendo de certas coisas. Por exemplo, eles não podiam tocar em coisas mortas. Mulheres não podiam ser tocadas quando uma outra mulher tivesse menstruada. E os homens também não podiam tocar em objetos que tivessem morrido ou morto. As pessoas não podiam comer qualquer coisa, tinha que processo de purificação da questão do alimento. O alimento saudável era aqueles que ruminavam, que tinham as patas cortadas. Nenhum animal podia ser alimentado, se alimentar com esse animal, se esse animal não fosse daqueles que considerados puros. Tinha animais que não podiam servir de alimento para o povo. Assim também, ervas do campo, aves e répteis, principalmente porco. Porco não podia se comer. Então o povo tinha um processo de santificação. Deus preparou o alimento para o povo, mas mandou ele se santificar na questão de alimento. Eles não podiam comer qualquer coisa. E as mulheres, todas as mulheres e os homens, tinham que se abster de sexo durante o período menstrual da mulher e o do homem. O homem que tivesse ejaculando alguma coisa no corpo, aquela roupa era considerada impura. Ele não podia servir a Deus com aquelas coisas contaminando as suas vestes. E não podia tocar também em coisas mortas, animais mortos, que não sabia por que morreu. Existia um processo para o povo judeu para se apresentar no altar de preparação para servir no altar. Não era de qualquer forma. Eles tinham que ser separados do povo durante um processo de tempo
passar por um processo de purificação, de não comer certos alimentos, não tocar em mulheres e nem em objetos impuros ou coisas impuras. Tudo isso para chegar e servir no altar de Deus. E o povo também era ensinado a não se alimentar com coisas impuras, com animais que eram considerados impuros. Todo o povo judeu tinha essa recomendação de Deus para com eles. Era a lei de purificação. Então existia um processo para servir Deus. Não era um processo comum de qualquer pessoa podia lá subir no altar não. Nem os objetos que eram usados para o altar tinham que passar por um processo de santificação. O incensário, os taças, o altar, tudo tinha um processo de purificação. E aí hoje vemos aí a igreja assim chamada evangélica sem uma determinada santidade e muitas pessoas servindo no altar sem ter sido preparado, sem ter aprendido de Deus, sem passar por um processo de santidade, de santificação. Inclusive os próprios líderes têm seus filhos que servem no altar sem passar por um processo de purificação. Hoje o nosso processo de purificação não é apenas questão de tocar em objetos impuros, mas de práticas que são consideradas impuras na fé. As pessoas que vão servir no altar têm que se purificar de sexo fora do casamento, tem que se purificar de palavras na língua, tem que se purificar em lugares que ela não pode ir, tem que se purificar na questão de liberdade que ela passa a ter, que ela servir no altar, ela não pode servir de qualquer forma, em qualquer lugar. A pessoa tem que passar por um processo de limpeza espiritual. Seus pensamentos precisam ser mudados, ela não pode se conformar com as consciências desse mundo. Ela não pode estar andando de acordo com o curso desse mundo, nem ouvindo o que o mundo ouve. Ela tem que passar por um processo de santidade. E isso vai acarretar, se ela não passar nisso, um desvio, porque ela vai estar ainda contaminada com as coisas do mundo. E no Evangelho, para servir Deus, precisa passar por um processo de purificação espiritual. Quero falar sobre essa questão de purificação em outro vídeo. Até a próxima.